Olá, internautas, Pastor Jonias. Lição 7, cultivando o diálogo, a renúncia e a tolerância. É a lição da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Texto áureo para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Provérbios 1 e 2. Verdade aplicada: o homem sábio é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Ele constrói sua casa e seus relacionamentos sobre fundamento sólido. Nesta lição, nós vamos absorver o conhecimento de que o diálogo, a renúncia e a tolerância são elementos indispensáveis no casamento, no relacionamento no lar, para se ter um casamento feliz, para se perpetuar o enlace matrimonial, o casamento. É necessário absorvermos estes conhecimentos e entendermos que precisamos cultivar o diálogo, que é a base de toda a comunicação. O monólogo não estabelece uma comunicação entre pessoas. É necessário o diálogo. Vem comigo. A eficácia do diálogo na comunicação. Para acontecer a comunicação, é necessário haver um emissor e um receptor. Sendo assim, o diálogo seria o elemento recomendável e indispensável para acontecer uma comunicação entre pelo menos duas pessoas. No ponto 1, ouvir e falar no momento certo. A pessoa precisa entender que ela está diante de outra pessoa, que é o seu cônjuge, que é o seu parceiro. Ela precisa saber ouvir e saber falar. Colocar as palavras no momento certo, ouvir o seu parceiro. Não podemos só falar, mas precisamos ouvir. A maior arte está não em saber argumentar ou falar, mas em saber ouvir. Veja bem que ouvir é muito importante. Temos 2 ouvidos e uma boca. Precisamos ouvir mais do que falamos. Promover a edificação. Esse entendimento de edificar o lar, de construir o lar. Nós aprendemos na lição passada que casa é um conjunto de tijolos, cimento, enquanto que lá é um conjunto de valores que precisam ser observados. A palavra de Deus deve estar em evidência e ser um código ético para promovermos a edificação no lar. A verdade, educação e respeito são elementos primordiais. Sem o respeito, sem a educação, sem a verdade, não temos como estabelecer um relacionamento sólido. A verdade caminha junto, é parceira da honestidade.
A vida é marcada por renúncia. A renúncia é um elemento fundamental no relacionamento dos cônjuges. No momento que nos relacionamos, no momento que decidimos nos casar, precisamos entender que devemos nos desfazer das nossas prerrogativas próprias em razão do outro, do parceiro. Não como muitos fazem. Ao contrário, agem em detrimento do seu parceiro, em prejuízo do parceiro. Mas, ao longo do convívio matrimonial, a vida deve ser marcada por renúncia. Entender a pessoa como ela é e abdicar-se das suas próprias prerrogativas em razão da promoção do seu parceiro. E aí você vai fortalecer a harmonia, comunhão, a harmonia no lar. Um bom relacionamento fortalecido pela harmonia. Um dever para os casados. A renúncia da vida de solteiro é um dever para os casados. Depois de casado, precisa-se abrir mão do individual em benefício do mútuo. Para estar casado, não se pode viver mais uma vida como se estivesse solteiro, não tendo hora de chegar em casa, saindo a hora que bem quer, estando com quem quer, tendo a mesma vida que levava quando tinha a liberdade de fazer o que queria. Os amigos de solteiro ou passam a ser amigos do casal ou precisam ser analisados para se tomar uma decisão inteligente. As amizades antigas podem causar ciúmes ao casal, o que é prejudicial ao casamento. Então, o dever para os casados, entender que não deve levar mais uma vida como outrora, quando solteiro, com suas amizades e agindo à vontade. Agora, as amizades precisam passar pelo crivo seletivo da sabedoria, ver se esse amigo, se essa amiga vai contribuir para o seu bom relacionamento com o seu cônjuge ou se vai ser prejudicial, causando ciúmes e outras coisas congêneres. Deve partir dos dois lados. Aqui, a lição nos quer fazer entender que as atitudes tomadas devem ser dos dois lados. A atitude de renúncia, de harmonia. Os dois devem tomar atitudes coerentes. Não é só um lado, não é só a mulher, não é só o marido que deve agir de forma sábia, renunciando e promovendo a harmonia, mas os dois lados. A tolerância requer paciência. Para se tolerar, evidentemente que há necessidade de paciência. Aqui agora, tolerar é aceitar o cônjuge com a sua personalidade.
Sabemos que a personalidade é o conjunto de qualidades físicas, morais e intelectuais que caracteriza o indivíduo. A personalidade composta de pelo menos 4 elementos, que é o biotipo, o caráter, o temperamento e o eu. Esse conjunto de qualidades físicas, morais e intelectuais caracteriza o indivíduo, é a personalidade. E a tolerância entende a pessoa como ela é. Não é agasalhar o nosso bel prazer, mas é entender a pessoa com esse bojo de realidades. Tolerar as tradições do cônjuge. Essas pessoas que se casam e que são oriundas de lugares diferentes. Por exemplo, a alimentação do gaúcho é divergente da alimentação do maranhense, do piauiense. O carioca tem costumes diferentes do goiano. Então, quando os cônjuges são de diferentes regiões, ou quiçá de países diferentes, precisamos tolerar as tradições do cônjuge, certas realidades que são pertinentes ao seu parceiro e que não lhe é peculiar, e você precisa entender, tolerar as limitações do cônjuge. Todos nós somos falhos, temos limitações, temos pontos vulneráveis e precisamos entender isto. Se não entendemos, então vamos deixar a desejar e não vai haver um bom relacionamento, não vai haver um relacionamento à altura de perpetuar o casamento. Tolerar as imperfeições do cônjuge, os pontos vulneráveis. Há pessoas que têm certos defeitos e que precisam ser entendidos, porque nós também temos nossos defeitos. Quando olhamos para o nosso parceiro e enxergamos um defeito, quem sabe aquele que olha para o defeito do seu parceiro tem mais defeitos ainda e que não estão agradando ao seu parceiro. Então, a tolerância é elemento fundamental aqui para as limitações e as imperfeições do cônjuge. Nesta lição, aprendemos a eficácia do diálogo na comunicação, o bom resultado que produz o diálogo sendo a base da comunicação, e que a vida é marcada por renúncia, e que a tolerância requer paciência, entendendo a pessoa como ela é, vendo as suas limitações, tolerando suas tradições e compreendendo as imperfeições do cônjuge. Vamos ao ponto de reflexão do questionário. Qual a base do relacionamento humano? É o diálogo. Como devemos suportar uns aos outros? Suportar uns aos outros em amor. O que devemos fazer para viver bem com o nosso cônjuge? Ter uma vida de renúncia. Por que devemos tolerar uns aos outros? Porque todos nós temos falhas. A renúncia no casamento deve partir de quem? Deve partir dos dois lados, marido e mulher. Que Deus nos abençoe. Que possamos absorver este conhecimento assaz importante para as nossas vidas no lar.